Bom, o nome do livro é Kryptonita. E lógico que quando a gente fala sobre Kryptonita, a gente está falando sobre a alusão à história do Superman. Vocês conhecem. Deixa eu pegar meu celular aqui. Superman. O Superman era um cara com superpoderes que veio de outro lugar que não é desse mundo. Olha só, é mais ou menos isso, né? Um cara com superpoderes que não é desse mundo, assim como nós não somos desse mundo, mas que quando é exposto a essa pedra que eles chamaram de Kryptonita, que veio desse mundo do super-homem, ele não só perdia os seus poderes, como ficava mais fraco até do que o ser humano. Ele podia ser facilmente vencido. É essa alusão, sabe? É essa metáfora que o livro traz. Nós não temos superpoderes, mas o Espírito em nós, como diz João capítulo 15, diria que se somos em Cristo, nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. Uau! Então, só aí, não superpoder por nós, mas pelo Espírito, pelo comando do Espírito, nós seríamos esse que talvez perderíamos a força por causa de uma kryptonita. Esse livro vai falar exatamente sobre isso. O John Bevere, que foi o cara que escreveu esse livro, ele disse que foi um dos livros mais difíceis que ele escreveu. Ele teve que parar por diversas vezes, porque isso confrontou demais ele. Então ele começou e ele teve que parar e ele falou, acho que eu não é para escrever, mas o Senhor confrontou ele continuou escrevendo até que ele fez e foi. E é uma grande bênção, foi um dos best-sellers de livro confessionário no mundo e ajudou e tem ajudado muita gente a se livrar das suas kryptonitas, ou seja, é uma imersão em quem nós somos e o que tem nos tirado a força. E a proposta do livro é destruir aquilo que rouba a nossa força, matar o que nos mata, porque o salário do pecado é a morte. Como matar o que nos mata? O que é pecado? Como lidar com isso tudo? Isso tudo é que vai falar. Como que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma campanha. O que é campanha? É algo que a gente faz junto. Tipo, a Priscila está numa campanha agora. A campanha de emagrecimento. 15 dias, né, amor? Ela falou para mim que vai perder no mínimo 10 quilos. Eu estou falando assim publicamente para motivar. No mínimo 10 quilos. A mesma coisa que a gente faz, que nos coloca com alvos, que nos fazem chegar a algum lugar, nós vamos fazer em termos espirituais. Quem quer participar dessa maratona comigo aqui? Aqui. Estou chamando vocês para uma responsabilidade de um mês. Um mês. Olha como é que a gente vai fazer. Nós vamos fazer em 4 etapas. Primeiro, esse livro aqui, o Kryptonita, está sendo vendido ali no final. R$25. Ah, eu não tenho esse dinheiro, não sei o quê. Ah, eu quero comprar pro Kindle da internet. Não tem problema. O objetivo é a gente ter o livro. Tem aqui disponibilizado também para alguém. Esse livro aqui, ele é feito assim. São capítulos de 15 a 20 minutos para ler. E é um capítulo por dia que a gente tem para ler. E ele é legal porque ele não dá apenas conceito. Em cada final do capítulo tem uma atividade. Uma atividade ou que nos vai fazer refletir sobre alguma coisa ou que a gente tem que praticar. São 30 dias hardcore de treinamento, mas não é um treinamento físico, é um treinamento espiritual. Vamos fazer em 4 etapas. Primeira etapa, eu vou pregar uma mensagem começando semana que vem, que vai falar sobre alguma coisa que a gente vai ler durante a semana. A gente vai mandar um calendário do que vai ser lido por dia. Junto com esse calendário, a partir de segunda-feira, sem ser essa segunda-feira agora, a outra, nós vamos começar um jejum. Amém? Gente, aqui ó, treinamento, literalmente. E a gente vai ver porque daqui a pouco quando vai falar sobre mensagem. O jejum não precisa ser necessariamente de comida. Talvez tem gente aqui que precisa jejuar de rede social. É forte. Como diria Tássia, forte. Talvez aqui tenha gente que precisa jejuar de comida mesmo, de alguma coisa específica, um período do dia. Para que o jejum? É um lugar da gente mortificar aquilo que a nossa carne, o que a gente entende como bom, para dedicar ao Senhor. E a gente vai buscar o Senhor pra caramba durante esses 30 dias.
Começando na segunda-feira sem ser amanhã a outra, você já vai pensando, Senhor, o que o Senhor quer de mim? E nesse tempo a gente vai... Mensagem domingo de manhã, no domingo, não percam, gente. 4 semanas, 4 mensagens. Não percam, mensagem domingo de manhã, na semana, diariamente. Um negócio pra gente fazer, um negócio pra gente ler e nos grupos menores a gente vai discutir o que a gente tá vivendo. Imagina o que vai ser isso. Eu creio que, gente, que no final desse ciclo, desse mês, a gente vai ter muitas coisas que roubam a nossa força, muita coisa que a gente já tá preso, a gente vai ser liberto disso tudo. A gente vai estar muito mais parecido com Cristo no final dessa campanha. Como eu creio nisso? Então eu peço para vocês uma coisa, que vocês abram o coração de vocês e coloquem um propósito. 30 dias que a gente vai estar junto, buscando o Senhor, não tem nada a ver com... É para buscar o Senhor, gente. Só que a gente vai buscar direcionado. Vamos receber ministração, vamos buscar, vamos estar indo. Eu já sei que eu vou jejuar, não vou falar para vocês não, que é muita pressão. Mas vou tentar. Eu quero. É algo importante para mim. Agora... Deixa eu falar para vocês, se a gente fizer uma dessas etapas, a gente vai ter pouco. Se a gente fizer metade, a gente vai ter 50%. Agora, se a gente estiver no culto, se a gente estiver depois na cela, se a gente ler o livro, se a gente jejuar buscar o Senhor, eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai derramar algo diferente para a gente. Nós estamos diante de uma maratona, que a gente vai começar domingo que vem, eu não quero começar amanhã, porque eu não preparei vocês, entendeu? Vamos começar amanhã, não. Ó, uma semana para a gente organizar, buscar, pensar, pegar o livro, vamos pegar a organizaçãozinha de cada dia, o que a gente vai ler, tudo direitinho. Vai ser ótimo. Depois que a gente tiver, a gente vai mandar, a gente vai mandar também apoio complementar em áudio. Tudo vai ser feito para que em um mês a igreja inteira busque o Senhor junto. Gente, vai ser lindo demais. Vai ser maravilhoso. Kryptonita é o nome do livro. E vai ser uma série bem raiz. Eu quero falar sobre questões básicas da fé. E eu quero falar hoje sobre arrependimento. Mais conhecido como, no termo grego que é usado na Bíblia, metanoia. Eu quero aprofundar nesse conceito. Eu quero aprofundar nessa consciência. Se quiser, pode até botar aí já, tá, negão? Não tem problema, não. Eu quero aprofundar nesse conceito. Para a gente falar, eu quero fazer hoje uma introdução ao tema para depois a gente começar mesmo com o que o livro nos propõe. Nós vamos falar algo fundamental para entrarmos nessa campanha. Eu quero usar a igreja de Corinto como exemplo. A igreja de Corinto, que é uma igreja que foi mais ou menos fundada em 50 depois de Cristo, alguns colocam mais para frente, mas é uma igreja assim, do evento de Cristo bem próxima, no mínimo 27 anos. Porque Cristo é de 33, ele morreu em 33, a partir dali começou a igreja, morreu e ressuscitou, né? Então, é algo bem próximo do evento, a gente chama isso na teologia de querigma, algo bem próximo, bem próximo. Mas olha a igreja de Corinto como era. A igreja de Corinto, primeiro que tinha um monte de panelinha. Uns diziam que era de Paulo, outros diriam que era de Apolo, outros diziam que era de Cefa, e tinha gente que não queria se comprometer, falava, eu sou de Cristo. Olha que loucura. Era uma miscigenação total, assim, uma bagunça total, assim. Você tem noção? Tinha casos de incesto na igreja de Corinto que o apóstolo Paulo falava. Era o cara se relacionando com a madrasta. Os ricos comiam, tinham uma vida boa, e os pobres passavam fome, morriam. O texto vai falar sobre isso, aquele texto que fala sobre ceia. Outra coisa também que acontecia lá, existiam vários dons, o próprio apóstolo Paulo falava, eles falavam em línguas, eles profetizavam, eles não sei o quê, mas aquilo tudo não era feito para a edificação da igreja, nem a edificação das pessoas com Cristo, era feito pela vaidade dos caras. Ou seja, uma igreja fraca. Muito fraca. O próprio apóstolo Paulo falou sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 30, ele disse assim, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Percebam, muitos fracos e doentes. Muitos fracos, eles eram fracos literalmente no quesito buscar ao Senhor, fracos literalmente no quesito de comunhão, de ser igreja, tudo, era uma igreja carnal demais. Agora, alguma coisa aconteceu de errado, gente. Porque pensa comigo. Há 27 anos atrás, no mínimo, quando começou a igreja primitiva, a coisa era totalmente diferente. Vocês lembram da igreja apostólica? Da igreja que começou com Pedro? A igreja que começou com Pedro era uma igreja literalmente Superman, com superpoderes, não pela igreja e não pelos apóstolos, mas pelo Espírito que os conduzia, a ponto da
sombra de Pedro curar, as pessoas trazerem aos pés dos apóstolos a roupa dos doentes, eles orarem pelas roupas e eles ficarem curados, a ponto deles entenderem que aquilo não era deles, mas era do Senhor, e as pessoas vinham adorá-los, eles falam, pode levantar, eu não sou Superman não, eu tenho as minhas criptonitas também. Que igreja é essa? É uma igreja que, como diz Atos capítulo 17, versículo 6, eles diziam assim, era uma igreja que estava transtornando o mundo, estava mexendo com as estruturas do mundo, mexendo. Agora, alguma coisa aconteceu, porque de 27 anos para essa igreja poderosa, 27 anos depois, o que aconteceu lá com Corinto fez com que a coisa mudasse totalmente. No mínimo 27 anos e tudo mudou, alguma coisa aconteceu. O que aconteceu com Corinto? Essa é a pergunta. Corinto, a igreja de Corinto se perdeu. Primeira pergunta que eu faço para você é: qual igreja que nós somos? A igreja de Corinto ou a igreja primitiva? Hoje, nós como igreja, nós somos a igreja de Corinto, que apesar de ter ouvido falar do poder de Deus, não vivencia, muito pelo contrário, se destrói todo mundo, quer saber das vaidades, ou a igreja primitiva, que entendia que o poder não estava nela, mas em quem a empoderou, chamado o Espírito de Deus, e por isso faziam grandes coisas. Qual igreja nós somos? Daniel capítulo 11, versículo 32 fala assim: aos violadores da aliança, a ele com lisonjas perverterás. Agora atenção a isso aqui, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. O povo que conhece o seu Deus, o povo que conhece, se tornará forte e ativo. Veja que o conhecimento de Deus não apenas nos dá força, mas nos dá objetivos, alvos, atividade. É força a priori, mas força pulsante para realizar. Conhecer a Deus, esse conhece aqui, ela vem de uma palavra do hebraico chamada iada, que significa mais do que conhecer, é conhecer intimamente. Intimamente, o que o texto diz ainda aqui é que o povo que conhece a Deus vai ser forte, ativo, vai em direção ao que tem e conhecê-lo intimamente. Iada, que tipo de intimidade que o texto está falando? É a mesma intimidade de um ato sexual, é isso. Gênesis capítulo 4, versículo 1, diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Esse coabitou aqui é iada. Ou seja, é conhecer tão intimamente, é como se Adão iadou com Eva. Intimamente, ou seja, bem íntimo, é um conhecimento bem íntimo, é muita intimidade, gente. Um homem e uma mulher se despem diante do outro, vem as imperfeições do outro e fala assim: eu resolvo caminhar junto. É essa intimidade que o texto está falando aqui. O homem que conhece a Deus é íntimo demais. E daí tem um texto que a gente usa para casamento, mas o foco principal do texto não é o casamento, mas Deus usa essa relação do homem com a mulher de casamento para dizer o que ele quer com a igreja. A gente lê esse texto lá em Efésios capítulo 5, 31 e a gente usa pra caramba, né? Fala assim: eis porque deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Falando de casamento, ok? Uma só carne, iada. Mas ele fala assim, depois: grande é esse mistério, mas não me refiro ao casamento. Me refiro a Cristo e à igreja. Profundo, intimidade. É tipo, vocês pensam que eu estou falando de casamento aqui? Estou falando nada, rapaz. O que eu estou falando aqui é que a referência de conhecimento de Deus é essa coisa tão íntima. É isso que eu quero para Cristo e para a igreja do Senhor. Tem um vídeo que eu gostei muito. E o vídeo fala assim: é um homem, um marido que leva a sua esposa para jantar. E quando na verdade, a esposa que leva o marido para jantar. E quando eles vão jantar, alguma coisa incrível acontece. Acompanha o vídeo aí.
That castle. Really? Isn't that phenomenal? So they taught you how to fold the napkins? Yes. Oh, wow. I actually, believe it or not, I know how to fold the Sydney Opera House. I don't believe you. No, I really do. I can totally show you. Hang on one Stop. second. I'm very excited. Good evening. Oh. Good evening. Have you dined? Fold the Sydney Opera House. I don't believe you. No, I really do. I can totally show you. Hang on one Stop. second. I'm very excited. Good evening. Oh. Good evening. Have you dined with us before? Yes, actually, this is our favorite restaurant. Welcome back. No, babe, I'm pretty sure we've never been here before. No. That's weird. Really? Yeah, no, we haven't. Oh, hold that thought just 1 second. I'm really sorry. Oh, no problem. Yeah. So what would you like to order this evening? Yes, sir. So, you know what? I think I would like to have that salmon. That sounds absolutely wonderful. That's one of my favorites. Oh, great. Yeah, you'll like that. And for you, ma'am? Oh, I will have the filet mignon and the New York strip and the 8-ounce sirloin, all medium rare, please. Yes, fantastic. That is a great choice. Thank you. I will get those right out to you. Babe, that's kind of a lot of food, isn't it? I'm not just ordering for one, you know. Wait, are you telling me that are we expecting? Yeah, he'll be here soon. It's a boy? Oh my. Yeah, of Oh my gosh, course. babe. Okay, this has got to be. There one he of is the- now. Wait, Hi. what? Oh, bonjour. Sorry I'm late. I ordered for you. Oh, thank you. You know me so well. I'm sorry. Do you two know each other? Do you Yeah, he is my boyfriend from high school. Your boyfriend from high school. Babe, can I ask you what your old boyfriend's doing? Did I come at a bad time? No! I really don't see the problem here, Justin. Yeah, I really don't see the problem here. Okay, who are you? Honey, stop. You're embarrassing me. I just wanted us to have one nice night at our favorite restaurant. Okay, first of all, I've never been to this restaurant. And second, what is going on? Hey, babe. Sorry I'm late. Did I miss anything? Okay, seriously? Hey, you take your hand off her, and you... What is going on? Just sit down. It's all right. It's all right. Angela, is this some kind of joke? Are you actually seeing these guys? Justin, I've known these guys longer than I've known you. Wait, what? Are you seriously jealous right now? Jealous? Angela, in case you forgot, we're married. Okay, and we spend the majority of our time together. I love you more than any of my other boyfriends. That's why you'll always be my favorite. Your favorite? Is there anyone else I need to know about? Babe, is there a problem over here? Okay, really, the waiter? No, Dennis, we're All right, seriously, no. Good. Food will be right out. Okay, Angela, all right. These guys need to go, and we need to talk. We're done. I cannot believe this. You are being so selfish. Selfish. Why do you always have to make everything about you? You ruined our favorite restaurant. Excuse me, sorry. Yeah, I've still never been to this restaurant. Acho que tem alguma coisa errada com essa lealdade, não tem não? Você se casaria com uma mulher assim? Mulher que chega pra você e fala assim: querido, fica tranquilo, querido. Até tem esses aqui, mas você é o meu favorito. Acho que essa mulher tá meio bagunçada, né? Agora, olha pra mim. O que te faz pensar que Jesus, que é noivo, casaria com você que é noiva, se você vive insistindo em trazer para a mesa os seus ex-namorados? O que te faz pensar isso? Meu amor, você é meu preferido, você tá com ciúme dos outros. Ei, noivo, casou com a noiva para que eles pudessem
se conhecer. O que te faz pensar? Ah, mas meu noivo, não tem nada não. É só uma desobediência. É só uma promiscuidade sexual. Afinal de contas, todo mundo faz. Quem não tem mulher na rua? Mas essa aqui que eu guardo aqui, divido minha vida, mas... Ei, parou. Parou. É engraçado que a Bíblia nos fala claramente que o princípio do avivamento é o arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu olharei do céu, curarei os seus pecados, sararei a sua terra. Mas hoje é engraçado, porque no Antigo Testamento as pessoas lidavam com o pecado, as pessoas lidavam com os problemas da seguinte forma. Primeiro elas se vestiam de saco, e é como se fosse esse saco de batata, em sinal de contrição, de humilhação. Depois elas jogavam cinza na sua cabeça e se batiam, dizendo assim: tem misericórdia de mim. Mas hoje parece que a coisa mudou. O que acontece hoje? Hoje, ao invés de cinza, a gente passa perfume. Hoje, ao invés de quebrantamento, veste a melhor roupa como se nada tivesse acontecido. Hoje, ao invés de se bater, bate em quem nos repreende pelo que a gente praticou. A coisa se inverteu. No Novo Testamento, a palavra para arrependimento é metanoia. E aqui eu quero entrar. Porque metanoia a gente sempre foi ensinado. Metanoia é o quê? Mudança de mente. Mudança de mente. Mas em que termos esse mudança de mente se aplica exatamente no sentido etimológico da palavra? É mais do que apenas aqui, gente. Metanoia não é apenas mudança de um comportamento. E atenção ao que eu vou falar. Não é apenas mudança de um comportamento, mas mudança de um conceito interno. Mudança de personalidade. Metanoia é mudança de fundamentos e não apenas mudança de comportamento. E aqui se estabelece um dualismo. E eu queria tentar, em poucas palavras, explicar. É o dualismo da moral com o dualismo da ética. O dualismo da moral. A moral, o que é a moral? A moral é que em termos culturais pode ser dito como certo ou errado. Cultural é comportamental. A moral muda do Brasil para a China. A moral muda de São Paulo para o Rio, por exemplo. Estamos falando sobre as exterioridades, sobre questões comportamentais. A ética não. A ética é um conceito supracultural, ou seja, que está para além da cultura e, através daquilo ali, ela é a essência sobre a qual a moral veste aquela cultura. A moral veste aquele princípio. O que eu quero falar é que a moral é a vestimenta da ética. A ética não muda, a moral pode mudar. Não sei se vocês estão me acompanhando. Calma, eu vou tentar me explicar um pouquinho melhor. A moral é relacionada com a cultura. A ética é relacionada com princípios que estão para além da cultura. A moral é comportamental. A ética é fundamento. A moral é o que se vê por todos. A ética é a essência da subjetividade do ser. Está muito filosófico. Vou tentar melhorar. Eu tenho o costume de levar as crianças no colégio todo dia. De segunda a sexta, eu e Priscila, a gente leva as crianças no colégio, é uma rotina nossa, pra gente fazer as coisas em família e tal. E eu saio de casa, pego meus sobrinhos na casa do Luiz César e da Andressa. Mariana e André. Theo e Helena. Imagina, é uma bagunça só. O que a gente faz para não bagunçar? A gente canta. E a gente sempre canta. Qual que a gente vai cantar? Daí o Theo sempre sugere, eu primeiro. E se não cantar, o dele tá... Uma coisa vou pedir. O Theo gosta dessa. Deixa eu ficar. Só que tem uma musiquinha que a gente sempre canta lá. Uma musiquinha que vai ministrar o nosso coração. Essa manhã. A musiquinha do Tonico e Tinoco. Vocês lembram do Tonico e Tinoco? Vocês lembram?
Não lembro não, mas eu vou cantar a musiquinha que o Tonico e o Tinoco cantam. Que beijinho doce. Vocês conhecem? Oh, a Tanael, da tua época, Tanael. Que beijinho doce que ele deu. Eu não sei. Peraí que eu anotei aqui. Que beijinho doce que ela tem. Depois que o quê? Depois que beijei ela, nunca mais. Não é nunca mais beijei ninguém. 1 a 1. Nunca mais amei ninguém. Agora vamos tentar dizer aqui. Atenção, é isso que eu vou falar, que é importante. Que beijinho doce que ela tem depois que beijei ela. Beijar é uma questão de moral ou uma questão de ética? É uma questão comportamental ou uma questão fundamental, de fundamento? Comportamental. Sabe por quê? Porque senão o beijo de Judas seria algo bom e foi algo ruim. Você vê que o fundamento era outro. Depois que beijei comportamento, ela nunca mais o quê? Amei ninguém. Amar, comportamento ou fundamento? Fundamento. Você percebe? O fundamento que muda o comportamento. Glória a Deus pela vida do Tonico e Tinoco. Vocês perceberam que santificação tem muito mais a ver com o que nos faz mudar do que o que nos muda. Porque, afinal de contas, não se muda por muito tempo quando se muda superficialmente. O que tem que mudar é internamente. Se muda internamente, naturalmente a gente recondiciona. A gente olha isso aí para a nossa vida. Eu quero eu quero emagrecer. Não adianta você tomar aqueles remédios aqueles negócios de rato. Daqui a pouco, se não mudou a mente, isso tá pior, cara. É ou não é, galera? Minha Priscila tá assim, é verdade. Tu tá pior. E da mesma forma, o que a gente fala quando a gente fala em metanoia, que a gente está falando aqui, é que existe algo dentro de nós que fundamentalmente tem que mudar. Porque a partir daí a exterioridade aparece. A moral aparece, a rotina restabelecida aparece, mas começa de dentro para fora. A mãe da metanoia é a ética e não a moral. Primeiro mudam-se os fundamentos, a moral, o comportamento sem fundamentos, são uma árvore sem raiz, não se sustenta por muito tempo. Para os psicólogos de plantão, a metanoia não é behaviorista. Behavior vem do inglês de comportamento. A metanoia é o que nos faz mudar. Isso é uma mudança de paradigma, gente. Mateus capítulo 15, versículo 19, diz o seguinte: porque do coração do homem, não são das exterioridades que procedem as coisas, é de dentro para fora, aqui, ó, do coração do homem procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem. Pensa comigo, como pensa o homem, como o interior do homem o denuncia, isso sim o faz. Mostra quem ele é, diz a Bíblia. A gente vive falando assim, mas não dá para pecar, olha, a tentação é muito grande, olha aqui, as ofertas são muito grandes. A gente, pai, não dá para resistir, não, pode parar. A gente não peca por causa da tentação, a gente peca por causa daquilo que já está dentro da gente. A pessoa não arrependida diz que ela escolhe o que quer para a sua vida. Já o cristão sincero diz que Deus define o que é melhor para a sua vida. Muda essa chave. Voltando para aquela mulher lá do jantar que a gente viu aqui do videozinho. Pensa comigo. Se alguém não disse para aquela mulher que quando ela entrou de branco no altar, ela seria só para aquele homem, e aquele homem só seria dela, ela pode estar achando que tudo aquilo é normal. Tudo aquilo.
Se ela não sabe disso, ela pode dizer para o seu marido assim: você é a minha prioridade, mas só minha preferência. Eu não parei de gostar dos outros. Muitas vezes, nós estamos dizendo a mesma coisa para Deus. Eu só não parei de gostar dos antigos pecados que eu tinha na minha vida. Aí você fala, já vem ele com esse negócio de pecado. Vem ele com esse negócio de pecado. Eu vou te falar um negócio. Se você está pensando em ir embora, que essa hora a gente chega assim, pô, não podia ir no culto hoje. Hoje o culto não tá legal, né? Ana, pô, devia ter ido, hoje não tá legal. Deixa eu falar um negócio para você, não me larga não. Sabe por que você não vai me largar? Eu aprendi um negócio. Eu tô marombeiro agora, galera, marombeiro. Aprendi um negócio. No lugar onde eu fui lá fazer meu exercício, estava escrito uma frase que eu anotei para mim. E essa frase estava escrita assim, ó: o que não te desafia te transforma. Não te transforma, perdão. O que não te desafia não te transforma. É exatamente isso que o Senhor faz com a gente. Ele a todo momento nos desafia, para que a gente possa parecer mais com Ele. E eu estou aqui para ser esse contraponto na sua vida hoje, do que o Senhor quer mudar em mim e em você. Não aceite meios evangelhos, não aceite meias verdades, sabe? Se hoje a gente tem um monte de gente pregando assim, sabe? Se nós pregamos apenas o evangelho que Jesus vai dar vida, milagre, bênção, isso está certo, é parcialmente verdade, mas não é toda a verdade. E meias verdades são mentiras no evangelho. Mentiras! Não existe evangelho de Jesus Cristo sem arrependimento. O princípio do evangelho é fé e arrependimento. Precisamos ser confrontados. Quer ver um negócio? Sabe qual era a pregação de Jesus? Jesus abria a boca para falar sobre o quê? Arrependimento. Quer ver? Mateus capítulo 11 fala o seguinte: passou então Jesus a denunciar as cidades nas quais ele operava numerosos milagres, a denunciar, pelo fato de não terem se arrependido. Tem gente que quer um milagre, mas não entende que o Senhor tem algo muito mais profundo com você, é vida em abundância, vulgo vida pra caramba. Com Jesus. Nós nos preocupamos com a moral, mas entendemos que há algo dentro de nós que tem que ser arrancado para vivermos o melhor de Deus. Marcos capítulo 6, versículo 12 diz o seguinte: então saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Olha a pregação de Jesus. Pedro, pai da igreja, pregou o quê? Depois que aconteceu aquilo tudo no Pentecostes, foi um mover de Deus. Pedro abriu a boca, e a primeira coisa que ele abriu a boca para falar para o povo, quando o Espírito Santo desceu, ele abriu a boca e falou assim: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O Pedro, pai da igreja, mesma coisa. Aí a gente olha para Paulo, que construiu a teologia. Paulo diz a mesma coisa em Atos capítulo 26, versículo 19. Ele fala para o rei Agripa, discutindo com o rei Agripa: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus. É arrependimento, conversão, arrependimento, conversão, praticando boas obras dignas de arrependimento. Percebam, a moral, que é a boa obra, ela vem digna do quê? Do arrependimento, da ética. E nunca o contrário. Tem gente que quer inverter as coisas, pensa em ter uma boa índole, mas é oco nos princípios, é oco dentro de si. Arrependei-vos, metanoia, muda aqui dentro, cara. Muda aqui dentro. Sabe qual é a prova da sua salvação? A prova da sua salvação é a sua liberdade. Vou te explicar um negócio. Quando a gente peca uma vez e a gente quer esconder, o que acontece? A gente erra e a gente quer esconder. O que a gente faz? A palavra do Senhor já diz, o salmista fala que um abismo chama outro abismo. O camarada chega, peca o negócio, daqui a pouco ele está mentindo para esconder aquilo ali. Ele tem que pagar uma propina para o cara para esconder aquele negócio. E o camarada começa cada vez mais a vir como uma bola de neve. Daqui a pouco a gente está encharcado
no lamaçal do pecado. Esse pecado te aprisiona, te faz vestir máscara. Você, quando deita a sua cabeça no travesseiro, você fala assim: eu não aguento mais ser quem eu sou, mas não podem descobrir, porque senão eu vou ser rechaçado socialmente. Ei, falo para você, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Está na hora de viver essa liberdade. O que Deus planejou para a gente, é uma vida leve. É uma vida com graça. A gente até peca. Mas aí eu me lembro de João falando sobre isso. Ele falou assim: filhinho, eu vos escrevo isso para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, calma, alto lá, vocês não são filhos do pecado. Mas nós temos a natureza que de vez em quando pisa na bola mesmo. Se vocês não pecam, se vocês pecarem, lembrem do negócio. Tem um, Jesus Cristo, e Ele é o seu justo juiz. Não só é juiz, como Ele pagou a sentença, porque Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Arrependei-vos, arrependei-vos. O que te segura de avançar? Alguns falam que o que nos segura de avançar, o que me segura de avançar na vida é porque, o meu capital de giro não tá legal, então eu não tenho como botar pra frente meus projetos, tá sempre tudo na conta. Ou, eu vim de uma família pobre. Ou, eu não consegui evoluir no estudo. Vou falar um negócio, na maioria das vezes, nada disso te impede de avançar. Vou falar o que te impede de avançar. Olha aqui, o que te impede de avançar é falta de arrependimento. Te prende. A falta de arrependimento bloqueia tudo que Deus tem para fazer na gente, porque vamos estar fora do que Deus tem para a gente. E é no centro dele, na presença dele, que a gente tem alegria, que a gente tem prosperidade, que a gente tem vida. Atos capítulo 17, versículo 30 fala assim: ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Quando você se arrepende, rapaz, vou te falar um negócio. Sabe as cadeias que te prendem, que te fazem viver uma máscara? Você vive leve. Deus quer te dar leveza hoje, cara. Leveza de vida. Vida relaxa, que é isso mesmo. Eu sou isso aí mesmo, farinha do mesmo saco, mas eu entendo um negócio. Existe um que pagou o preço do meu pecado. E um que quer trocar de vida comigo, porque Ele nos deu vida. E vida em abundância. Aí a gente para, até olha e fala assim: pô, eu não quero mais esse negócio de mexer com mulher. Não estou dizendo que eu não me sinto atraído, mas eu não quero, porque depois o que vem disso, depois é pecado, é corrente e tal. Pô, eu não quero mais esse negócio de tirar proveito do outro. Até, cara, tiro, eu não sei o quê, mas depois o que me vem é o quê? Cara, aquele negócio que eu fui feito para aquilo. Pô, eu não quero mais esse negócio, sabe? Eu não quero esse negócio de comprar um negócio, não pagar. O cara fala assim: ó, pegar um dinheiro emprestado contigo, ó, te pago na sexta-feira. Daí se o cara pagar na sexta-feira, tu já fala: já vai me dar um calote no mínimo, porque sexta-feira o cara já fala: a pandemia fechou mais cedo, já tem 3 dias, já ganhou. Não quero mais esse negócio, pô. É viver mais leve, sabe? A doutrina fundamental do evangelho é arrependimento. Mas uma vida vaidosa, sem arrependimento, não está no caminho da bênção de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino do céu. Ou seja, o que ele está falando aqui, ele começa a elencar quem não vai herdar: erros. E por diversas vezes a gente entende, e porque a gente não entende a leveza que o arrependimento nos gera, a gente começa a acumular erro. E a gente acaba, sabe, ficando doente, não procurando cura e cada vez mais definhando. Não fechamos as brechas. E o que é uma brecha? Numa fundação, num prédio, vamos supor, numa casa, uma brechinha começa assim pequenininha. Daqui a pouco aquele negócio começa a alargar. Daqui a pouco coloca e compromete a casa inteira. A brecha não era um problema, não era algo que comprometeria. Só que daqui a pouco aquilo tudo vem tudo abaixo por algo que começou pequenininho, sabe? Assim
que acontece na nossa vida, sabe? Com as coisas que são lícitas, por diversas vezes não são erradas, mas não convém. Às vezes, gente, o que é lícito, mas não convém, é a brecha que o diabo tem para fazer o que é ilícito. Às vezes, vou repetir, o que é lícito, mas não convém, é a brecha que o diabo tem para fazer o que é ilícito. Quantas pessoas talvez aqui estão viciadas na pornografia? Mas a pornografia começa relax, sabe aquela pornografia relax? Tipo, não é nem pornografia. Tu tá lá num site e fala assim, pô, fulana de biquíni. Biquíni, tu vai na praia, todo mundo tem biquíni, pô. Daí, pô, de biquíni, interessante, né, aqueles. Daqui a pouco, assim, do lado tem um link assim, vê geral. Aí o dedo coça. O que era lícito, vamos dizer assim, claro que é o coração, que ali tu já podia estar olhando e pecando, como o apóstolo Paulo falou, não estou falando isso. Mas você percebe o que é moralmente aceito, é uma brecha incrível, imensa, para que o diabo venha, acabe com o seu fundamento. Meu querido, saia dessa prisão, parceiro. Contar uma história verídica de um líder de uma igreja, um líder, que tinha esse problema com a pornografia. Era um problema para ele. Era um cara que era extremamente usado por Deus, uma bênção. Vocês vão saber quem é esse cara depois. Problema sério com a pornografia. Até que veio um pregador muito usado por Deus um dia para pregar, e ele falou, eu preciso contar para alguém, eu vou contar para esse pregador. E chegou para esse pregador e falou, olha, eu tenho esse problema com a pornografia, não sei o que. Ela sabe o que o pregador fez? O pregador ajoelhou ele, vamos orar. E orou, profetizou libertação, não sei o que lá. Pá, foi aquele momento, chororou. O que aconteceu? Nada. Continua a mesma coisa. Aí o amigo dele viu que ele estava passando e falou, rapaz, eu tenho um chalezinho, eu queria emprestar para você. E emprestou para esse rapaz 4 dias. E ele foi para esse chalezinho. E chegou lá nesse chalezinho, ele fez 4 dias de jejum. Ele buscou a Deus, ele leu a palavra, ele orou. E o que aconteceu depois disso? Depois de 30 anos, esse homem está liberto. Há 30 anos esse homem está liberto. Deixa eu falar um negócio. Sabe quem é essa pessoa? É o autor desse livro aqui, ó. Uma pessoa já com expressão nacional, mas que tinha uma criptonita que roubava as suas forças. Agora vamos tentar entender qual foi o processo de libertação. Como é que ele conseguiu vencer isso? Sabe? No primeiro momento, ele precisou da ajuda de fora para mudar o que estava por dentro. Precisou da oração, mas é parcial. Aí o que ele fez no segundo momento? Ele rasgou o que estava por dentro e colocou diante de Deus e disse assim, enquanto o Senhor não mudar meu interior, eu não saio daqui. A oração veio da pessoa, desse pregador, e mudou a mente. É uma metanoia parcial. Mas ele disse, eu preciso de uma metanoia total, eu preciso estar curado disso, eu preciso de uma libertação interior. Muda a minha vida, Pai. Aí Deus foi mudando os seus fundamentos, foi trabalhando nos seus fundamentos, a ponto dele receber a libertação. Quero falar sobre o perfil de 2 reis e eu termino a minha fala aqui. O primeiro rei é o rei Saul. Vocês lembram? Rei Saul foi lutar, pelejar contra os amalequitas, e Deus falou para ele assim, você pode ir, só que você vai ter que destruir totalmente os amalequitas. Saul fez isso? Não fez, ele desobedeceu a Deus. Daí o profeta foi lá e foi confrontá-lo, e ele começou a botar a culpa no povo. Não, foi o povo, até que uma hora confrontou de verdade. Aí ele assumiu, ele falou, realmente eu errei. Mas faz o seguinte, olha o que ele falou. Faz o seguinte, alivia minha barra com o povo, pô. Não vai falar mal de mim pro povo. Aqui, que tipo de arrependimento é esse? Percebam que a preocupação do Saul foi preocupação com a reputação dele. Ou seja, ele estava se arrependendo pela moral, não pela ética. Vê se você não fazemos isso direto. Ele estava arrependido, porque vai que o povo descobre. Aí a gente muda a história. A história de Davi foi totalmente contrária. História péssima também, de um erro total, é adultério seguido de assassinato. Ele mandou a esposa, ele coabitou com a
Betseba, obrigado. Ele coabitou com a Betseba, mulher de Urias, que era general lá, ele lutava lá no exército de Israel. E com Betseba, o que ele fez? Vou tentar dar um jeito, não foi tentar se arrepender. Percebe que um pecado leva outro, leva outro, leva outro, leva outro. Que negócio. Aí o que ele fez? Ele pediu para voltar Urias da batalha para eles, e fez um jantar para agradar Urias, porque ele queria que a Betseba se deitasse com Urias, e não tinha DNA naquela época, então ficaria o filho como se fosse Urias. Urias falou, de jeito nenhum, eu não vou desonrar meu rei, nem meu país, nem Israel. E o que ele fez ficou lá, e ele falou, putz, cara, eu estou tentando, mas como é que vai ser? Aí ele fez a pior questão do mundo, foi maquiavélico. Ele fez, pelas mãos de Urias, entregou lá para o superior dele a carta que o mataria. Coloca ele na frente da batalha sem guarnição nenhuma, ele vai ficar sozinho lá para ele morrer de verdade. Foi o que aconteceu. Urias morreu. E daí o bonitão, Davi o bonitão, falou assim, tadinha da viúva Betseba, vem cá, Betseba, eu te assumo como mulher. Tudo certo, ele ainda se saiu bem na fita. Até que Natã, profeta, chegou para ele e falou assim, vou te contar uma história, Davi. Foi corajoso o tal do Natã. Um senhor aqui, das nossas redondezas aqui, tinha um que tinha muitas ovelhas. E o outro que tinha só uma ovelhinha. Esse que tinha muitas ovelhas recebeu uma visita em casa. E ele pegou, em vez de pegar uma ovelha deles, sabe o que ele fez? Ele pegou a ovelhinha do que só tinha uma, tirando esse cara, essa única posse que esse cara tinha. O que você faria com um cara desse? Aí o cara falou assim, o Davi falou assim, eu mataria esse cara, quem é esse cara? Pode me falar quem é? Natã botou o dedo na cadeira e falou, esse cara é você. Imagina. Agora a postura de Davi, que foi totalmente antes da postura de Saul. Davi chegou, orou, rasgou suas vestes e falou, Deus, contra ti pequei. Contra ti pequei. O foco dele estava em Deus, estava na metanoia, na mudança de fundamentos. Essa tristeza de Davi veio de Deus. Agora nós temos dois exemplos aqui de tristezas. Uma tristeza é a tristeza do Davi. Essa tristeza que vem de Deus e que produz arrependimento. E a segunda tristeza é a tristeza que vem do mundo. É a tristeza de Saul. Sabe, a tristeza que vem do mundo é o que produz uma insatisfação porque deu errado. Não é porque se arrependeu. É uma insatisfação porque deu errado. Não é porque eu pequei, é porque deu errado. Não é porque eu pequei, mas é porque descobriram. É porque me prenderam. É porque descobriram a minha traição. Ah, rapaz, isso não é arrependimento, o nome disso é remorso. A tristeza que vem do mundo só produz remorso, não produz arrependimento. Ah, meu querido, que tipo de tristeza você tem? Que tipo de tristeza eu tenho? Mas Jesus está aqui hoje para dizer um negócio para você. Esquece esse negócio de parecer para os outros. O que Cristo quer fazer hoje com você é mudar seu fundamento, é mexer sua estrutura, mexer sua base, e a partir daí Ele vai fazer tudo novo. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Que eu acho que é melhor que criatura, porque criação é a formatação nova, são princípios novos, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Que tristeza você tem? É a tristeza que vem de Deus? Ou uma tristeza apenas de remorso para mostrar assim, pô, tudo bem, me descobriram, senão você continuaria fazendo. Deus está aqui hoje para botar essa faxina para acontecer. Botar tudo para fora, balançar o travesseiro, tirar o pó. Meu querido, por dentro você está tudo bem, olha por debaixo dos tapetes, está tudo zoado. Por fora, quando chega, que nem eu quando recebo visita em casa de vez em quando, eu faço isso direto. Recebo, amor, vamos arrumar a sala aqui rapidinho assim, não pode, tem que fechar aqui. De vez em quando, as crianças estão lá. De vez em quando a gente faz isso com a nossa vida. A gente só arruma onde as pessoas passam. Mas por trás está tudo necrosando. Está tudo estragado. Ah, meu querido.
Jesus está aqui para dizer hoje para você: ei, você tem que se arrepender. Se você se arrepender, buscar a santificação, eu vou fazer maravilha no meio de vós. O que você precisa é metanoia, não é apenas mudança de mente, não é mudança de exterioridade. Ele está te propondo hoje uma mudança no seu interior. Curve sua cabeça nesse momento, feche seus olhos. E eu queria de verdade que você nesse momento se colocasse diante de Deus, pedindo assim: Senhor, muda minha vida, Deus. Fala isso para o Senhor agora: Senhor, muda minha vida. Senhor, muda minha história. Senhor, muda isso aqui. Deus, eu não consigo sozinho mudar isso aqui. Fale, dê nome. Muda minha história, faz novo, muda os meus fundamentos, muda dentro de mim tudo aquilo que está morto. Eu quero que volte à vida, Deus. Fale isso para o Senhor agora. Direcione nesse momento a sua busca, pedindo para que o arrependimento do Senhor possa te alcançar por total. Diga ao Senhor: vem, Senhor, sobre mim, me transforma, me muda, Senhor, me muda, faz tudo novo, Deus. Senhor, cura, Senhor, muitos traumas e muitas feridas aqui essa manhã. Senhor, muda direcionamentos, muda fundamentos, Senhor, nós te pedimos fundamento. Nós queremos ser mudados em amor, não apenas num beijo, não apenas na exterioridade, mas nós queremos falar que as nossas intenções têm que ser mudadas. Nós não queremos apenas rasgar as nossas vestes, mas ter o coração rasgado diante de Ti. Nós não queremos apenas, Senhor, ter uma atitude de piedade diante dos homens, mas nós queremos, Senhor, ter o nosso coração dilacerado em piedade total, plena, completa, diante daquele que é o único digno de receber, inclusive as nossas falhas, para que possa fazer novo. Sim, Deus, muda aqui dentro, Deus. Se você está aqui hoje, eu queria te fazer um convite. Se você está aqui hoje e quer uma vida nova com Cristo, você está vendo que do jeito que você está andando não está legal, mas hoje o Senhor, você entendeu no Senhor que você precisa de começar uma vida nova com Ele. Eu te peço para que você olhe assim agora no meu coração, repetindo essas palavras no seu coração: Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa mudar a minha vida, me fazer novo. Espírito de Deus, entra no meu coração, muda a minha história, perdoa as minhas falhas e muda os meus fundamentos. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Continua com seus olhos fechados. Eu queria saber, você que fez essa oração comigo, levante a sua mão. Eu quero conhecer você só para orar por você. Alguém orou assim comigo? Levante sua mão. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu estou ouvindo você. Mais alguém orou assim? Deus te abençoe, eu estou vendo você, querido. Mais alguém orou assim? É um momento único, esse momento, em que a gente pode reaprumar a vida e deixar Deus fazer o seu trabalho. Isso é papel dele, o teu papel é só responder a isso. Levante a sua mão onde você estiver. Aonde você estiver, levante a sua mão. Talvez o seu caso seja diferente. Você está aqui hoje, um dia já esteve nos caminhos do Senhor, mas por alguma coisa você se afastou desses caminhos, e o Senhor te chama hoje para voltar aos caminhos do Senhor. Tem alguém aqui que quer voltar aos caminhos do Senhor hoje? Levante sua mão onde você estiver. Deus te abençoe, Deus te abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém nessa condição? Eu vou pedir a última vez que essas pessoas que levantaram as suas mãos, levantem lá no alto. Mais uma vez que eu quero orar. Levante lá no alto. Isso. Eu peço aqui, ó. Por favor, líderes, orem com elas nesse momento. Isso. Teve mais alguém por aqui? Isso. Teve mais alguém por aqui que levantou a mão? Eu não sei. Isso. Ali, ó. Por favor. Isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora eu queria te pedir, você que está sentado, levante nesse momento, coloque a sua mão no seu coração. E nós vamos hoje quebrar diversas coisas que estão nos aprisionando. Fique de pé no seu lugar.
E vamos orar. Ore comigo assim: Senhor Jesus, quebra, Senhor, tudo aquilo que não te agrada dentro de nós. Nós não te pedimos apenas para quebrar os atos errados, mas nós pedimos para quebrar, Senhor, as motivações do nosso coração. Senhor, muda a nossa ética de vida, Senhor. Muda a nossa forma de enxergar a vida. Nós queremos te seguir, queremos conhecer a Ti e sermos conhecidos por Ti. Essa é a nossa oração, Deus. Nós te pedimos, Senhor, esmiuça todo senso de certeza que não te pertence. Nós queremos ser frágeis diante de Ti. Nós queremos ser colocados, Senhor, diante do Seu jugo, porque o Seu jugo é leve e o Seu fardo é sutil. Muda-nos, Senhor. Muda-nos, Senhor, e faça-nos, Senhor, prosseguir diariamente a conhecer e ser conhecido por Ti. Em nada temos a nossa vida como preciosa, contanto que cumpramos a carreira que nos foi estabelecida desde o início da fundação dos tempos. Nós queremos ser a estatura máxima, Senhor, de varão perfeito diante de Ti. É a nossa vontade, e nós queremos caminhar diariamente para esse alvo. Eu te peço, Senhor, que comece hoje com a nossa campanha, muitos corações sendo mexidos, que pessoas possam sair tristes desse culto hoje, porque eu sei que arrependimento gera isso na gente, que o sentimento pode ser de tristeza, dizendo assim: eu reconheço a minha total falibilidade, sou falido por Si, mas, Senhor, quebra a gente e refaça desses cacos um altar de adoração diante de Ti. Te pedimos também, Senhor, mais uma vez por essas vidas que estão se entregando a Ti hoje. Nós Te pedimos por elas, e nós pedimos, Senhor, por cada vida aqui representada, que eles possam experimentar, Senhor, viver tudo que o Senhor tem para eles, e nos ajuda como igreja a consolidar esse povo nos Seus caminhos. Nos ajuda como igreja a fazê-los crescer, Senhor, no sendo da Tua vontade nós somos plenos, e que eles possam viver a partir de hoje essa plenitude, Deus. E agora que a graça do Senhor, as consolações do Espírito, a comunhão com o Filho, seja com a nossa igreja, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós, que o Senhor levante o Seu rosto e nos dê a paz. É a nossa oração no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos cantar para terminar, e a gente vai saindo. Eu vou construir, vamos cantar. Eu vou